Salve, rapaziada. A fase de grupos praticamente já se encerrou para o Bahia, né? O Bahia provavelmente vai com time reservão / time C contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. Então, o Bahia pode até empatar, pode até superar a pontuação do Sport de 2023. O Bahia tem 18 pontos. Se vencer, vai a 21. Supera os 19 pontos do Sport conquistados lá no ano passado, na fase de grupos do ano passado. Se o Bahia empatar, vai a 19 pontos e iguala a campanha do Sport de 2023, que teve justamente 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 19 gols marcados, 5 gols sofridos, 14 gols de saldo. Ficou 1 ponto ali na frente do Fortaleza. Curiosidade rápida aqui para vocês, tá? Esse vídeo é para trazer um comparativo do Sport na fase de grupos de 2023 com o Bahia na fase de grupos dessa temporada. Mas antes da gente prosseguir na comparação, vamos trazer aqui um dado curioso. Em 2023, quem foi que disputou a final? O Sport, líder do grupo A, e o Ceará, líder do grupo B. Vamos voltar aqui para 2022, 21/22, né? Quem foi que disputou a final? Teve o Fortaleza do grupo A contra o Sport, líder do grupo A, contra o Sport, que foi o terceiro colocado do grupo A. No final das contas, deu o Sport Fortaleza na final do Nordestão. Ou seja, mais uma vez, o líder do grupo A, um líder de um dos grupos, conseguiu chegar na final da Copa do Nordeste. A gente voltando aqui para 20/21, foi a temporada que o Ceará conseguiu perder para o Bahia, no caso, né? O Bahia ganhou essa Copa do Nordeste no comando técnico de Dado Cavalcante, contra o Ceará na final, inclusive. E quem foi que chegou na final? Ceará, líder do grupo A, contra o Bahia. Daqui para trás eu não vou lembrar tão bem, não, tá? Mas se a gente fazer um comparativo rápido, velho, a realidade é a seguinte: quem for líder do grupo, muito provavelmente vai estar na final. Pela razão óbvia. Você vai conseguir nos mandos de campo, nas quartas de final, na semifinal, e naturalmente o mando de campo ele tem um peso muito grande para você conseguir se classificar e chegar muito provavelmente na final. Óbvio que não é garantir, se o Sport for líder já está na final, não é isso, mas a probabilidade é que consiga ter uma chance maior de chegar na final. Se vai ou não, a gente nem sabe se o Sport vai ser líder, a gente nem sabe se o Sport vai conseguir passar para a semifinal, a gente não sabe de nada ainda, nem o Bahia também tem jogos aí para serem realizados. O Bahia já é líder, a gente sabe, e tem tudo para chegar na semifinal, porque vai pegar ou o Náutico ou Altos, que são times horríveis, ou o Juazeirense na Fonte Nova. O Bahia vai avançar para a semifinal. Se vai chegar na final ou não, é outros 500, mas vai jogar de novo na Fonte Nova e tem tudo para pegar aí essa liderança, tá? Essa final, possivelmente. Mas, enfim, veja só, vamos comparar, pegar esse Sport de 2023. O Sport, primeiro a gente tem que falar do elenco e o que esse elenco fez de pontuação. O Sport não tinha um elenco badalado. O Sport tinha um péssimo goleiro Renan, tinha laterais direitos completamente contestáveis, não estavam muito bem, e tinha um ponta direito, o setor da ponta direita muito defasado. Edinho horroroso, e Labandeira entrava bem ali em alguns jogos, mas muita instabilidade também. E aí você pegando o elenco do Sport, o Sport não tinha um elenco, o Sport tinha 8 boas peças no time titular. Rafael Thierry, Sabino em boa fase, Igor Clares na lateral esquerda. Vamos colocar ali uma dupla de volante com Fábio Matheus e Pedro Martins, que nem eram titulares absolutos com o Anderson Moreira, mas eram jogadores que jogavam ali, às vezes o Fabinho ia. Tá, vamos botar ali para ser bem otimista aqui, 5 peças ali já, na dupla de volante, boas peças. Aí você coloca mais um meia Jorginho, em ótima fase, um dos melhores meias da Copa do Nordeste. Na ponta esquerda, Luciano Juba, o melhor jogador daquela Copa do Nordeste, e de centroavante, Wagner Love, que estava fazendo uma ótima temporada naquele início, e jogando muita bola e fazendo muitos gols, meteu gol de voleio na semifinal, meteu muitos gols na fase de grupos também, foi decisivo em vários momentos, mas do que é que adiantou isso? O Sport ele foi o líder geral da Copa do Nordeste, o Sport ele termina a competição massacrando os adversários, tendo a melhor defesa, o melhor ataque, a melhor campanha, o melhor treinador naquele momento, e o melhor desempenho da Copa do Nordeste. Do que é que adiantou isso tudo? Absolutamente nada. E por que eu estou falando isso? Rogério Ceni deu uma declaração agora, depois do jogo contra o Maranhão, falando que, ele falou, comemorou, tem que comemorar essa liderança geral da Copa do Nordeste, mas se isso aí, no final das contas, não gerar num título, se a gente não for campeão, isso não vale de absolutamente nada. E ele está completamente correto. Ele está certo. Não adianta de nada ser líder, melhor campanha, melhor desempenho, melhor ataque, melhor defesa, melhor time. Não adianta de absolutamente nada, se isso não for traduzido num título, tá? E aí a gente vai comparar. O Sport, ele conseguiu, na minha visão, pela sua limitação de time em comparação a esse Bahia, pois esse Bahia tem muitas boas peças,
Goleiro Marco Felipe, um excelente goleiro. Na lateral direita você tem Gilberto Santiago Arias, que tem deficiência na marcação, mas no apoio são bons jogadores. Vê, estou citando 2 peças por posição. Na zaga, aí já é um pouco mais carente, mas tem Vitor Cuesta, tem Canu, tem Gabriel Xavier e tal. Ok, não é uma grande zaga, mas melhora com o Vitor Cuesta. Na lateral esquerda, pô, tem Luciano Juba, inclusive era ex-Sport, temporada passada jogou no Sport. Na volância aí é um recheio de bons jogadores, né? É Rezende, é Jean Lucas, é Caio Alexandre, Tassiano que pode jogar por ali também. Aí você vai para o meio, Cauli Oliveira, Everton Ribeiro, Ademir, Biel na ponta esquerda. De centroavante eu não sou muito fã de Estupião, não gosto na verdade de Estupião, mas tem o Everaldo ali, vai. Que é mais ou menos, mas você consegue enxergar pelo menos ali umas 13, 14 boas peças de nível de Série A do Bahia, de bom nível de Série A, de patamar ali de G10, G11, G12, por volta disso. Então, o elenco e o treinador é Rogério Ceni, que historicamente, no recorte recente ali, é muito melhor do que Anderson Moreira, ponto, fato. E aí você pegando tudo isso, o Bahia, Grupo City, tal, aporte milionário, contratações milionárias e tal, gastou mais de 50 milhões de reais no mercado nessa temporada, então naturalmente você vai exigir uma régua maior para atuações mais consistentes do Bahia e até, de certo modo, mais resultados expressivos, um 3-0, um 4-0, um 2-0 convincente, consistente. E o Bahia não mostrou tantos resultados assim na Copa do Nordeste em relação a goleadas, tá? E aí a gente pegando aqui, ó, esse Bahia, o Bahia ele venceu de 1-0 do Maranhão com um gol contra. Beleza que praticou o futebol para fazer pelo menos 2-3-0 ou 3-1 por volta disso. Criou chance, mas só venceu de 1-0 com gol contra o Maranhão, que é um time fraquíssimo, tá? A gente volta aqui para a 6ª rodada, o Bahia ele ganha de 2-1 do Vitória sem fazer nenhum grande jogo. O Bahia não fez nenhum grande jogo contra o Vitória no Barradão. A gente volta aqui mais um pouquinho, o Bahia ele ganha do Ceará com o Marcos Felipe tendo que fazer milagres e tal. Beleza que foi um jogo muito disputado, não é que o Bahia não mereceu vencer o jogo, mas não foi nenhum grande jogo do Bahia. Mas mesmo assim o Bahia ele vence do Ceará. O nível de dificuldade do Bahia nessa Copa do Nordeste, em comparação ao Sport na fase de grupos da Copa do Nordeste anterior, do ano passado, foi maior. O Bahia teve um nível de dificuldade maior. Naturalmente os resultados vão ser um pouquinho mais apertados. Mas mesmo assim, não encanta. Não é um futebol encantador do Bahia. Vence do CRB no Rei Pelé de 1-0, mas também não teve nenhum grande futebol praticado pelo Bahia. O CRB poderia ter empatado um jogo, pelo menos. Voltamos aqui para a 3ª rodada. O Bahia ele mete 3-0 no América do Natal, foi um resultado mais expressivo. Aí pega o River do Piauí, perdeu para o River do Piauí. Tipo, ele não perdeu para o Ceará, não perdeu para um Vitória, não, perdeu para o River do Piauí. Perdeu. E na primeira rodada venceu do Sport com gols 50 do segundo tempo, com Rafael Ratão de cabeça. No placar, no aperto, no acocho, mas praticou um grande futebol aí, poderia até golear o Sport, inclusive. Quando a gente vai para o resultadismo da coisa, e pelo elenco que tem, e pela bola que jogou, mas também deixou de jogar em alguns momentos nessa fase de grupos, eu diria que a fase de grupos que o Sport fez na temporada passada, ela foi um pouquinho mais encantadora. Por quê? Porque teve um 6-0 no Bahia. Ah, mas 6-0 é muito pesado, gente. Você meteu um 6-0 no Bahia, o Sport numa Série B, que não teve nenhum grande investimento naquela temporada, só manteve uma base da temporada anterior, e você meter 6-0 no Bahia é muita coisa, irmão. É um 6-0 com vaga para 10, tá? É muita coisa. Ah, mas o Bahia teve o azar de contar com que o Kaique França estava fazendo milagres. Aí, irmão, o problema não é meu. E o Bahia também perdeu vários gols no jogo. O Kaique França teve seus méritos, mas o Bahia teve seus deméritos também na finalização. Mas não é, na minha opinião, pelo que se tem de elenco do Bahia, de poder de investimento, de treinador por todo o contexto, e você pegando o elenco do Sport, que tem um elenco bem mais limitado do que esse Bahia aí, o Sport, para mim, ele faz uma primeira fase de Copa do Nordeste mais convincente. Novamente, pegando do parâmetro do que eu tenho, o que eu fiz com o que eu tinha. Já o Bahia tem muito mais do que o Sport, e não fez muito mais. Conseguiu vencer o mesmo número de jogos até o momento, tem menos gols marcados, o número de gols sofridos basicamente é o mesmo, né? O Bahia sofreu nessa Copa do Nordeste aqui 4 gols, né? Deixa eu só confirmar. 4 gols e o Sport sofreu 5 temporada passada. E a temporada ainda não acabou, né? A fase de grupos ainda não acabou. Então, pegando esse compiladão geral aí, eu diria que o Sport ele conseguiu encantar mais. Os resultados do Sport, só para passar aqui o desempenho também, né? É bom a gente colocar o resultado aliado com o desempenho também. Às vezes o resultado ele engana um pouco do desempenho. O Sport ele faz 2-0 no ABC convincente. O Sport ele faz 2-0 no Campinense convincente. O Sport ele perde 3-2 do Ceará fazendo um bom jogo.
que não merecia nem perder esse jogo, mas perde de 3-2. Mete 6 no Bahia com vaga para 10. Mete 2-0 no Náutico com vaga para 6. Wagner faz uns 5, 6 milagres na partida e foi o melhor em campo. Se não fosse ele, era uns 6-0 para o Sport fácil. O Sport faz 2-0 com um golaço de Juba por cima de Wagner, inclusive na reta final do segundo tempo. Faz 2-1 no Sergipe, não praticando um grande futebol, mas ok, venceu. Pega o Santa Cruz, empata de 0-0. Inclusive com o Santa Cruz fazendo muita cera. O Sport amassou o Santa em quase todo o jogo, mas o gol não aconteceu. Pega o CSA com um reservão e consegue vencer de 3-1 fora de casa, com lá a Bandeira sendo protagonista. Então, pegando a limitação do elenco, cara, e o Sport ainda poupou, tá? É bom deixar claro que nessa última rodada o Sport botou um mescladão barra reservão, e ainda assim conseguiu meter 3-1 no CSA, e jogando bem o segundo tempo, tá? Então, eu vejo com a limitação do elenco, beleza que o nível de dificuldade do Bahia foi maior do que o do Sport, eu ainda vejo esse Sport aqui, pelo que tinha de elenco, mais convincente, entre aspas, do que esse Bahia de Rogério Ceni. Mas, enfim, eu sei que isso aqui é bem polêmico, sei que vários torcedores do Bahia vão me criticar, vão me detonar, mas pelo menos eu penso dessa forma, tá? Mas não está muito distante, não, uma coisa da outra. E, naturalmente, se o Sport vence aqui só de 1-0 do Bahia, sei lá, com vaga para 2-3, eu não colocaria o Sport na frente do Bahia, não. Mas como é um 6-0, porra, traduziu isso aí no resultado, velho. A bola com o resultado. 6-0 ele é muito impactante. Já o Bahia não teve nenhum resultado nem próximo desse aqui nessa fase de grupos, tá? E aquele Sport jogava tanta bola que era um rolo compressor mesmo, atropelava os adversários que vinham pela frente. E os resultados, eles provam isso, né? O número de gols marcados, o desempenho, a campanha, tudo. E outra coisa, quando a gente faz um mano a mano daquele Sport, naquele momento da temporada, com esse Bahia, nesse momento da temporada, no gol, Marcos Felipe, na lateral direita, Gilberto Santiago Arias, na zaga, Rafael Thierry e Sabino, na lateral esquerda, Igor Cariús, na volância, aí bota os volantes do Bahia, sei lá, Jean Lucas e Rezende, ou Jean Lucas e Caio Alexandre, mais ou menos isso aí. Na meiuca, cara, Cauli, ele nesse momento não está fazendo a temporada que Jorginho estava fazendo naquele início de campeonato na Copa do Nordeste. É bom frisar isso 500 vezes. Cauli é mais jogador do que Jorginho, mas muito mais. Não tem nem comparação. É um abismo assim. Mas Jorginho estava jogando muito bem naquela Copa do Nordeste. E os números de Jorginho, eles provam por que são melhores do que Cauli Oliveira e por que Jorginho, na fase de grupos, teve uma performance melhor do que Cauli. Vamos lá. Cauli Oliveira, na fase de grupos da Copa do Nordeste, 6 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Jorginho, na fase de grupos da Copa do Nordeste, 2 gols marcados e 2 assistências. 4 participações diretas para gols. E até a própria torcida do Bahia que reconhece que o Cauli está devendo nesse início de temporada, apesar de já ter bons jogos, sem dúvidas nenhuma, tá? Falta o gol e falta a assistência, um pouco mais efetividade aí para o Cauli nesse início de temporada, tá? Apesar disso, a gente sabe que ele é um ótimo jogador, sem dúvidas nenhuma, tá? Na ponta direita, aí Everton Ribeiro. Edinho é horroroso, lá a Bandeira nem chega perto. E na ponta esquerda, Luciano Juba, o melhor jogador da competição naquela temporada, melhor do que Biel, comparando o Juba daquela temporada com o Biel dessa, tá? Juba fazia gol de falta, gol de pênalti, gol driblando o goleiro, cara, gol de tudo. Gol de tudo para dar e vender, assistência, por cima, por baixo, cobra escanteio. Cara, não tem comparação. Não tem comparação, só para deixar claro, os momentos, tá? E de centroavante, Wagner Love, pô. Então a gente chega ali no final das contas num, sei lá, 6-5 para lá ou para cá, pelos momentos. Então isso mostra muito bem o trabalho muito bem executado naquele início de um time que estava muito bem encaixado do Sport. Em comparação a esse Bahia, que também está bem na Copa do Nordeste, isso é um fato, você vê os números aí, a campanha e tal, líder disparado, líder geral, inclusive, precisa nem jogar o último jogo, mas só estou fazendo aqui o comparativo, tá? De um contra o outro. Dito isso, adiantou de que o Sport jogar tanta bola assim na Copa do Nordeste? Passa para as quartas de final, atropela o CRB 4-0 fora o baile, ganha do ABC de 1-0, chega na final, primeiro jogo, tomou um mini amasso ali do Ceará, mas o jogo da ilha, gente, foi um atropelo, assim, o Sport domina o Ceará, os 90 minutos, amassa, era para meter uns 6-0 no jogo, perde um caminhão de gols, Richard faz uns 5 milagres, a bola bate na trave, não entra, assim, é coisa do futebol e do além do destino. Até Douglas Baraporra, ele até fala. Eu até agora não sei como é que a gente ganhou aquilo ali. Ninguém sabe, né? Mas enfim. Aí vai no pênalti e o Sport perde. É uma das Copas do Nordeste. É o campeonato perdido do Sport que, não sei se foi o mais doloroso, assim, para mim, mas é um dos mais, assim. É um dos que o futebol em si
deveria premiar o que o Sport vinha fazendo durante toda a competição. Ah, adiantou de quê? Nada. Absolutamente nada, tá? Mas, enfim. Paciência, meus amigos, paciência. Comentem o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu!